Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do versículo 9, diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como que de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele me pôs sobre mim, sobre a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e foi morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as que são, a partir do verso 19 agora, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Escreve ao anjo que está em Éfeso, isto diz aquele que tens na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eis que eu sei das tuas obras, e o teu trabalho, teu labor e tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, semana passada eu falei que, ao interpretar, nós temos que ter em mente uma evolução desse livro na história. Falamos que os primeiros cristãos, a ler esse livro do Apocalipse, eles buscavam a interpretação do seu tempo. E tudo isso não era ruim. Até porque a palavra de Deus, ela é viva, mas ela também tinha um contexto a longo prazo, porque, afinal de contas, no texto que eu li aqui, no verso 19 do capítulo 1, o Espírito diz a João: escreve as coisas que tem visto. Era o que João estava vendo, capítulo 1, que pregamos a semana passada. As que são, as que estão acontecendo. Capítulo 2 e 3, o qual nós vamos começar a desenvolver a partir de hoje. E as que depois destas hão de acontecer. É o capítulo 4 em diante. Pois bem, o Apocalipse tem a visão daqueles que acreditavam que estava acontecendo no seu momento. Para esses, falamos a semana passada que a escola de interpretação é a escola preterista. Mas com o passar dos tempos, esse mesmo livro, agora sendo lido e relido, e quando chegamos na Reforma Protestante, uma nova escola nasce. A escola histórica. Esta escola defendia que o livro do Apocalipse começa sim a se cumprir no primeiro século, mas no processo da história ele vai se cumprindo, ele vai se desenrolando. Com isso, esta escola, aleluia, alega que o livro do Apocalipse ainda cumpriu-se em grande parte, mas poucas coisas faltam se cumprir. Com o advento do iluminismo e o crescimento da igreja protestante, nasce o pensamento, a liberdade de expressão. E com esta liberdade de expressão, nascem muitas seitas também. Nascem seitas como as Testemunhas de Jeová, os Adventistas que vieram um pouco antes, e eles, ora, alegam a questão da escola historicista e também alegam para uma escola mais mística, mais espiritualizada do texto. Passamos o tempo, no final do século XVIII, os teólogos olhando para Israel, como eu falei a semana passada,
eles percebem que o livro do Apocalipse só teria sentido se Israel estivesse no plano de Deus. Como Israel ainda não existia, muitos tinham medo de arriscar em falar que Israel precisava existir como nação para que fosse cumprida muitas das profecias que o Antigo Testamento diziam através dos apóstolos ou dos profetas e não tinham se cumprido ainda. Quando Israel, através do movimento sionista e depois da Segunda Guerra Mundial, veio a ser como nação, toda esta visão passa a ter sentido. A esta escola nós chamamos de escola futurista. E é essa escola que hoje mais de 80% dos cristãos conseguem absorver e entender. Muitos fundamentalistas, quando leem esta carta ou estas cartas, eles entendem que, por mais que existiam as igrejas naquele momento, eles alegam que as igrejas do Apocalipse representam a igreja da história. A igreja de Éfeso, por exemplo, ela encaixa muito bem, segundo esses especialistas, alguns expositores do Evangelho, do livro do Apocalipse, se encaixam muito bem com a igreja do primeiro século. As outras seguem em sequência, terminando com a igreja de Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Filadélfia representa nessa linha do tempo, conforme a visão de alguns, a igreja dos avivamentos. A igreja que começa desde o movimento dos avivamentos, através de John Wesley e depois do avivamento pentecostal em todo o mundo. Então, a esta igreja, eles alegam que era o tempo da igreja de Filadélfia. E segundo alguns, hoje, nós vivemos a igreja de Laodiceia, que era aquela igreja que rica está, abastada e de nada tem falta. Todavia, devemos observar, queridos, que por mais que esta visão seja uma visão de aplicação do texto, tentando explicar o parâmetro na visão do tempo na história, ela não se ajusta muito bem com a situação, até porque esta igreja, ou estas igrejas do livro do Apocalipse, tem a ver com a igreja que realmente existia. E a proposta que eu acabei de falar, do capítulo 1, verso 19, aborda isso. As coisas que tem visto, é o capítulo 1 que nós pregamos a semana passada. As coisas que estavam acontecendo na época de João, é justamente a carta às 7 igrejas. Então, uma interpretação que coloca as 7 igrejas como alegorização da igreja no decorrer da história, não respeita o contexto. Desta forma, não seria correto interpretar dessa forma. Cada carta começa com uma revelação. Cada carta começa com Jesus falando de si às igrejas e com um elogio, seguindo normalmente por uma admoestação e um desafio. A igreja que eu vou pregar hoje aqui, eu vou cuidadosamente trabalhar mais estas igrejas, porque eu entendi que se nós passarmos de uma forma superficial por cada igreja, nós não vamos aplicar o contexto nos nossos dias. E, portanto, hoje eu vou apenas trabalhar a igreja de Éfeso. Observamos, porém, que Jesus elogia as virtudes dessa igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa, é uma igreja madura, é uma igreja que tem virtudes, era uma igreja que repreendia os falsos ensinamentos, repreendia os falsos mestres, ela não aceitava os falsos apóstolos. Ele sabe exatamente o que está acontecendo em cada uma dessas igrejas. E essa igreja de Éfeso tinha algo maravilhoso. Era uma igreja bem instruída, bem ensinada. Aleluia. O mais importante que nós vemos aqui é que cada uma dessas igrejas tem um ensinamento tremendo para a igreja de hoje. Por mais que a igreja ou as igrejas do Apocalipse tenham o seu cumprimento primário no primeiro século, ela não deixa de ensinar a igreja dos últimos dias, porque hoje nós temos igrejas como a igreja de Éfeso. Hoje nós temos características de igrejas como a igreja de Esmirna. Hoje nós temos igrejas como a igreja de Sardes, Tiatira, a igreja de Filadélfia, de Laodiceia. Então, em cada uma dessas igrejas vamos estudar, sim, o seu contexto, mas também vamos buscar os erros e acertos desta igreja para aplicar em nossa vida nos dias de hoje. A primeira carta aqui é enviada a Éfeso, uma das principais cidades da Lídia e de outras províncias romanas.
Esta igreja fora fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. No verso 1, Jesus manda o apóstolo João escrever, através do anjo aqui, ou seja, através do anjo, João recebe a notificação do Cristo para escrever ao anjo da igreja. Veja o texto. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra, que significa mão direita, as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais. Ao líder da igreja que estava em Éfeso, Jesus aqui identifica-se a si mesmo como aquele que tem as 7 estrelas na sua mão. Aleluia, firmemente segurados, cuidando, ou seja, em outras palavras, a igreja vivia um momento difícil de perseguição, mas a mensagem que Jesus começa mandando para os pastores, para os líderes, o que ele chama aqui de o anjo da igreja, é que vocês estão na minha mão, confia em mim. Como tem pastor desesperado nesses últimos dias, irmãos? Como tem pastor que perdeu a visão, como tem pastor que se entregou, como tem pastor que está desanimado, e não é só os pastores obreiros, essa mensagem é para todos aqueles que trabalham na igreja. Aleluia, Jesus manda te dizer, querido, você está na mão dele, ele sustenta o seu povo, ele sustenta a sua igreja. Apesar da igreja de Éfeso ter sido muito bem ensinada, e ter grandes líderes como Paulo, como Timóteo, como o próprio apóstolo João, que era pastor da igreja antes de ser preso por Domiciano, esta igreja, aleluia, estava cometendo algumas falhas. Hoje, nós às vezes somos atraídos ou caímos na armadilha do orgulho. E dizemos assim: a nossa igreja é bem ensinada. A nossa igreja está bem estruturada. A igreja de Éfeso também. A igreja de Éfeso era uma igreja bem ensinada. Olha quem fundou esta igreja. Paulo, o grande Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que abriu dezenas de igrejas, que escreveu 13 epístolas, que dedicou, e Éfeso foi a igreja que o apóstolo Paulo mais dedicou o seu tempo. Ele dedicou 3 anos interruptos do seu ministério a Éfeso. Depois do apóstolo Paulo, Timóteo foi um dos pastores também dessa igreja. Então era uma igreja que tinha um bom ensinamento. Imagine ter como pastor o apóstolo Paulo. Imagine ter como pastor Timóteo, aquele que Paulo instruiu perfeitamente. E para abrilhantar essa situação, também foi pastor de Éfeso o apóstolo João, aquele mesmo João que deitava no colo do Cristo, que andou com Jesus. Mas ter um bom ensinamento, queridos, não significa dizer que nós não cometemos erros. Porque podemos ser pegos por orgulho. Podemos fazer coisas muito bem, estarmos falhando em coisas que escaparam das nossas mãos. O interessante aqui é que antes de exortar esta igreja, Jesus ele não começa batendo. Jesus é pastor. Aleluia. Ele, antes de confrontar os erros desta comunidade, primeiro ele mostra as suas virtudes. E a gente conhece logo uma palavra pastoral, porque o pastor, como Jesus era, e como Paulo era, e como João era, ele amava a igreja. Por mais que ele pudesse aqui dizer: João, diga a essa igreja que ela está falhando nesta área. Primeiro ele chega e ele apresenta as virtudes dessa igreja. Veja o que ele diz no verso 2. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho. A palavra trabalho aqui vem da expressão labor. E da tua paciência. E que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achastes mentirosos. Versículo 3. Sofre e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Ao verso 6. Tens, porém, isto, que aborrecestes as obras
dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quanta bondade de Jesus! Era uma igreja sim maravilhosa, era uma igreja sim instruída, era uma igreja madura, era uma igreja que já tinha muitos anos de fundação, mas ela estava cometendo um erro grave. Mas antes de confrontá-la diretamente, Jesus vem e mostra as virtudes dessa igreja. Porque Jesus não desiste dos seus. Quando eu olho, irmãos, algumas pessoas na internet, às vezes se frustraram com a igreja, aí sai da igreja e faz um canalzinho de internet bombardeando a igreja, colocando todo o pastor como se fosse um falso pastor, uma apóstata. É ridículo isso. Não aprendeu nada. E pelos frutos nós conhecemos. Porque quem ama a igreja, luta pela igreja. Quem ama a igreja, por mais que já se cansou com muitos líderes ruins, não deixa de fazer o que precisa ser feito. Não deixa de cuidar da igreja, de ensinar a igreja, de perseverar na igreja. Jesus, antes de começar apresentando esta igreja o seu defeito, ele fala assim: vocês são bênção. Vocês têm muitas qualidades. Em primeiro lugar, esta era uma igreja que servia, que trabalhava com muito zelo na obra do Senhor. Sem dúvida, a sua agenda semanal era repleta de atividades. Essa era uma daquelas igrejas que, eu não concordo com isso, mas tem muitos que fazem, que tem trabalho o dia todo, toda semana, todo dia. A semana inteira. Então, se pudéssemos analisar, era aquela igreja que abre na segunda de manhã e fecha no domingo à noite. Ela não para. É quase 24 horas no ar. Porque tem que trabalhar, porque tem que fazer. Segunda tem a oração, terça tem o ensino, quarta tem o culto e tal, quinta tem tal culto. É uma igreja produtiva. E ser produtivo não significa que nós estamos no caminho certo. Temos que produzir sim. Era uma igreja que se sacrificava. Aleluia. O termo aqui, labor, significa trabalhar até a exaustão. Era uma igreja que trabalhava até a exaustão. Como pode Jesus depois ter algo contra uma igreja dessa? Os cristãos efésios pagavam um preço grande para servir ao Senhor. Lembre-se que nós estamos aqui no primeiro século, o qual as perseguições eram grandes. Não é à toa que João foi lançado da ilha de Patmos. Domiciano, o imperador romano que manda João para a ilha de Patmos, foi um dos piores imperadores que já perseguiu a igreja. Foi pior que Nero. É esse contexto que a igreja está vivendo. Mas ela trabalhava até exaustão, ela não tinha medo. Os cristãos efésios pagavam preço, irmãos. Era uma congregação firme, pois o termo aqui perseverança significa resistência em meio a tribulações. Era uma igreja que tinha resistência, era resistente em meio a tribulações. Eita, igreja abençoada. Eles não desistiam nas adversidades, eles não desistiam por nada. Esta era a igreja de Éfeso. E às vezes nós caímos em erros assim, porque trabalhar não é o problema. Trabalhar muito na igreja não é o problema. Aleluia. A igreja de Éfeso era experiente. Ela examinava com cuidado aqueles que vinham pregar nela, aqueles que chegavam dizendo que eram apóstolos. E muitos deles, elas identificavam que não era. Era uma igreja madura. Sabia lidar com isso. Aleluia. Veja o verso B. Essa parte B do verso que eu li. E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então era uma igreja que sabia julgar. Era uma igreja que não estava em qualquer vento de doutrina. Mas como pode essa igreja ter algo contra? Como pode essa igreja ter algo que Jesus depois reclama, exorta? Aleluia, não poderia ser diferente. A igreja ser de outra forma não poderia. O apóstolo Paulo ensinou esta igreja muito bem.
No final da terceira viagem missionária, lá em Atos, no capítulo 20, a partir do verso 28, Paulo fala assim: orai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar-te a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Paulo, antes de morrer, no final da terceira viagem missionária, na igreja que ele fundou, ele já orientou, falou: olha, irmãos, quando eu partir, muitos virão e tentarão destruir a igreja. Então a igreja estava atenada. Quando chegava alguém pregando um evangelho um pouco diferente, eles não eram como os Gálatas, que eram insensatos. Porque Paulo chama a região da Galáxia, ou aquelas 5 igrejas que nasce a carta aos Gálatas de insensatos, mas era uma igreja que estava nascendo. Empolgação, eles não aceitavam, eles analisavam. E será, irmãos, que não está faltando também esse tipo de igreja nos dias de hoje? Porque basta algum maluco ir para a internet e falar que o mundo vai acabar. Esses dias atrás aí eu recebi dezenas de mensagens de um doido. Eu vou chamar de doido, porque Deuteronômio, capítulo de número 18, verso 20 a 22, Moisés, escrevendo a Israel, diz: se o profeta, pois, falar, e a profecia não se cumprir, com soberba falou tal profeta merece morrer, não tenhais temor dele. Então tem gente que vai para a internet e fala: Deus falou comigo, e palavra nada. Esta igreja não caía nessa fábula. Essas coisas não funcionavam com a igreja de Éfeso. Era uma igreja madura. Como não poderia ser maduro se a igreja de Éfeso, antes de receber essa carta, já tinha lido o Evangelho de João e as epístolas de João, que falavam do falso espírito, do falso profeta, do espírito do anticristo. Eles julgavam as coisas que apareciam na igreja. Veja, 1 João capítulo 4, versículo 1, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, o mesmo João que antes de ser preso na ilha de Patmos, era pastor desta igreja. João diz o seguinte: o apóstolo: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a igreja de Éfeso era a bênção. Igreja abençoada, madura, trabalhava incessantemente, estava disposta a morrer, perseverava. Igreja, ela estava sempre alerta para detectar e rejeitar os falsos profetas. Esta igreja era assim. Os cristãos de Éfeso separavam-se não apenas das doutrinas falsas, mas também das obras falsas. Veja o verso 6. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Oxe, Deus elogia, Jesus está elogiando a igreja. A forma verbal da expressão aqui nicolaíta significa conquistar o povo. Ou seja, a igreja de Éfeso abominava estrelinha, exaltação, gente que queria ganhar o povo. Aqui na igreja nós temos algo maravilhoso, assim, quando o irmão pede oração, eu falo: igreja, vamos orar, porque se a cura acontecer, o mérito é da igreja, o mérito é de Jesus através da igreja. Porque eles não caíam nessa fábula de exortar, endeusar pastores, apóstolos. Não caiu, irmão. Que igreja abençoada era essa? Eles rejeitavam as obras dos nicolaítas. Aleluia. Veremos essa mesma situação acontecendo na igreja de Pérgamo depois. Ou seja, havia da parte dos efésios o cuidado com aquela ideia de conquistar o povo, cair na graça, de ser realmente grande. Eles não estavam preocupados com isso. Os cristãos de Éfeso eram um povo sofredor,
que suportava com paciência seus fardos e labutava sem esmorecer. Faziam tudo por amor em nome do Senhor. E examinavam a congregação, olhavam e buscavam de Deus a melhor forma de servi-lo. No entanto, aquele que estava entre os castiçais, aquele que estava entre os candeeiros, aquele que tinha as 7 estrelas na mão, conhecia o verdadeiro interior da igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, versículo 4, e agora começa, que deixaste o teu primeiro amor. Espera aí, irmãos, como a igreja podia ser assim? Ela não aceitava suborno, trabalhava incessantemente até esmorecer, até exaustão. Esta igreja estava disposta a sofrer, a morrer, a ser perseguida. Mas aquele que conhece o íntimo do coração do homem, o mais profundo, depois de elogiá-la, de mostrar suas virtudes, ele olha para João e fala: agora escreve. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Essa igreja estava tão ocupada, era tão experiente, era tão disposta a sacrificar-se, mas errava no mais importante. Eles abandonaram o seu primeiro amor. Será que nós não estamos vivendo uma situação parecida como igreja? Será que nós não estamos no automático? Eu estou falando de todos nós. Você que está em casa, os irmãos que estão apoiando aqui nos bastidores. Será que nós não estamos vivendo no automático às vezes? Eles apresentavam obras, trabalho, labor. Eles perseveravam. Mas essas qualidades não eram motivadas pelo amor. O amor em algum momento dessa igreja foi esquecido. Deixa eu te dar um conselho importante. O que fazemos para o Senhor é importante. A dedicação que temos, e muitas vezes nos cansamos tanto em fazer, isso é importante. Mas o motivo que nos leva a fazer essas coisas, isso é mais importante. Porque às vezes, irmãos, estamos fazendo como muitos, por ganância, por glória, por dinheiro. Não estamos mais fazendo por amor. Exemplo disso é que nesta pandemia, quantas igrejas não fechou? Ah, mas não conseguia pagar aluguel. Mas a igreja nunca foi templo. Porque não entrava mais os recursos, a igreja deixou de existir. Muitos entraram no automático e viviam daquilo. Mas pelo recurso não entrar mais, eles não se viam mais como igreja. Quantos pastores hoje estão desigrejados? Quando abriu um pouco, algum tempo atrás, nós recebemos de muitas igrejas, irmãos, de pastores que talvez perderam o estímulo. Faziam. E eu tenho certeza que muitas destas igrejas, os quais vieram pessoas para a nossa igreja, os pastores trabalhavam bastante. Campanha, oração, visita. Mas o que de fato estava movendo eles? Lembro agora de uma vez, eu congregava numa igreja aqui em São Paulo, e quando era o meu dia de dar escola dominical, a chave da igreja sumia. Ninguém achava.
Eu me lembro que uma vez eu fui para a escola bíblica, domingo pela manhã, e ninguém achou a chave da igreja. Eu dei a escola dominical na calçada da igreja, sentado. Sentamos, esperamos alguém chegar, ligamos para pessoas e ficamos, enquanto a chave não vem, fomos conversar sobre a aula. Já era 11h30 da manhã, sol quente de rachar, eu sentado na calçada da igreja dando escola bíblica. O que nos motiva a trabalhar? O que nos faz romper? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é o primeiro amor? Você sabe? É a devoção fervorosa, pessoal, empolgada, vibrante. Demonstra abertamente quem ama verdadeiramente. É o casal apaixonado. Lembra quando você conheceu a mulher que você casou, a paixão, queria estar junto o tempo todo? Era esse primeiro amor que Jesus dizia que eles não tinham mais. Esse fervor. Esta questão que não dependia de igreja aberta para continuar pregando. Que não precisava o pastor chamar a atenção para continuar cultuando. Será que nós não estamos vivendo essa morte espiritual, irmãos? Em outras palavras, não é à toa que se compara muito a questão da igreja ou Israel com mulher na Bíblia. A igreja é tida como noiva. Era uma lua de mel do casal apaixonado, isso aqui. A expressão é essa. É não deixar de estar mais juntos. É ter o coração inclinado, fervoroso. Era esse primeiro amor que a igreja de Éfeso não tinha mais. Será que não nos está faltando esse amor? E tem alguns que chegam até mim e falam: pastor, quando eu aceitei Jesus, em 1950, eu fazia isso, isso e isso. E hoje, irmão, é igual o carro com o motor batido na garagem, ou num desmanche de Jesus. Está servindo mais nem as peças. Os cristãos de Éfeso estavam tão preocupados a manterem suas obras que deixaram de adorar. Que deixaram de amar Jesus de forma fervorosa. Precisavam de alguém mandar para fazer. Precisavam de alguém delegar para falar de Jesus. Falei: irmão, prega o evangelho ali, pelo amor de Deus, fala ali. E muitas vezes, por desculpa de ética, de não passar na frente do pastor, de eu não fiz porque o senhor não mandou, a gente comete esses erros aqui. Irmãos, precisamos aprender que o trabalho não substitui o amor. A pureza não substitui o fervor. A igreja precisa tanto de uma coisa quanto da outra. A igreja de Éfeso já tinha caído e nem percebia. Veja o verso 5. Quem fala isso é Jesus. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Ô irmãos, pelo amor de Deus, eu estou falando de uma comunidade, aleluia, que estava ocupada, que tinha experiência, que estava disposta a sacrificar-se. Eu estou falando de uma comunidade ativa. Uma comunidade que aparentemente era viva, era produtiva, mas estava desviada. O Senhor nos chama ao arrependimento esta noite. Será que não temos que voltar ao primeiro amor, queridos? Você que está em casa. Todos estão em casa. 99% da igreja está em casa. Você que está em casa,
Quando éramos críticos, quando éramos novos convertidos, éramos menos críticos. Hoje somos críticos da igreja, insensíveis. Temos que buscar base teológica para sentir alguma coisa. Tem até uma teologia da cessação dos dons. Não tiveram o que fazer. Vem com a teologia da cessação dos dons. Advogam que Deus é eterno, que o Espírito opera, que Deus é vivo. E agora eles vêm me dizer que Deus só operou no primeiro século, que o Espírito não opera mais, da forma que operou na igreja primitiva. Que história é essa, meu querido? Se o profeta Joel 2,28 diz que nos últimos dias é que Deus derramaria da sua glória, o Espírito desceria sobre toda a carne. Começa sim nos dias de Atos. Pedro fala, foi o que falou o profeta Joel, mas profeticamente aquilo vai até o dia do encontro do Senhor, porque a igreja é viva. Precisamos fundamentar teologicamente para sentir a presença. Fundamentar teologicamente para dizer que alguém foi curado na igreja. Igreja morta. Igreja de Éfeso que fazia, que se orgulhava pelos seus grandes templos, talvez, como muitos estão fazendo. Porque somos históricos. Grandes coisas. Porque temos 400 anos de igreja. Somos batistas, e eu vejo o batista falando isso. Significa nada. Está morto. Está desviado. E não sabe. Porque olha para o tamanho da igreja, para as obras que estão fazendo, para a obra social, que temos um bom ensino, mas muitos de nós estão mortos. Lembra-te, pois, aonde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu castiçal, se não te arrependeres. A expressão brevemente a ti virei, do verso 5, não é uma referência da volta de Jesus, mas sim da visitação do julgamento de Jesus para aquela igreja. E de fato, a igreja de Éfeso, que estava numa grande cidade, Éfeso, que tinha o templo da deusa Diana, o orgulho dos efésios, uma das 7 maravilhas do mundo. Hoje, só tem ruínas e escombros. Como ficará em ruínas e escombros quem não voltar ao primeiro amor? Não se enganem. Por mais que este texto, a princípio, tenha a ver com Éfeso, ele termina com a exortação de Cristo para toda a sua igreja, em todos os tempos, incluindo a nós hoje. Veja o verso 7, a parte A. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Após a mensagem à igreja, após a mensagem a esta igreja, Jesus faz uma exortação que é tanto uma promessa como um desafio. Essa exortação é colocada sobre nós, sobre aqueles que vencem ou querem vencer. Ele nos chama a atenção esta noite aqui. Meu querido irmão, você que está me ouvindo, ouça esta palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus, Ele quer que você faça a obra sim, Ele quer que você cresça sim, Ele quer que você prospere sim, Ele quer que você seja maduro sim, Ele quer que você faça o que você puder fazer até a exaustão, se for preciso. Muito bem, mas não se esqueça dos motivos que têm levado você a fazer essas coisas.
Porque tem muita gente que não estão fazendo mais por amor. Exemplo disso é a própria igreja. Se você delega, o obreiro faz. Se você espera uma atitude, ele não faz. Porque não tem o coração quebrantado. Não está apaixonado. Não é mais fervoroso. É nos empurrão. Caiu e nem sabe. O coração já não é mais de Jesus. Mas escute, a parte B do verso 7 tem promessa. Ao que vencer, dá-lhe-ei e coma da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A sabedoria divide a humanidade em duas classes: aos vencedores e aos vencidos. A sabedoria bíblica divide a humanidade em duas partes: aos que venceram em Cristo, aos vencedores em Jesus. Isso não é coach, irmãos, é Romanos. Romanos capítulo 8. Aos que venceram em Jesus e aos que são vencidos pela vida. A escolha é sua. Não há meio termo. Ou vencemos ou perdemos. Os vencedores comerão da árvore da vida, do paraíso de Deus, no Éden. Os vencidos foi vedada a oportunidade de comer da árvore da vida. Veja lá em Gênesis 3:22. Mas aos vencedores a maior fidelidade será concedido comer da árvore da vida eternamente. Jesus dará pessoalmente alimento ao seu povo, ao crente verdadeiro. O fruto da árvore da vida será para alimentar o seu povo. Por isso, meu querido, que vale a pena viver a intensidade, o amor, a paixão, o fervor pela palavra de Deus. Independente de quem te reconhecer, de quem te aplaudir, de quem falar o teu nome, de quem reconhecer o teu ministério, faça hoje. Aleluia. Vamos ministrar, pastor? A igreja de Éfeso era uma igreja descuidada, constituída de cristãos descuidados, que negligenciaram o amor por Deus. Será que nós, preste atenção, será que nós não estamos fazendo o mesmo? Essa palavra me bateu tanto hoje. Porque às vezes aprendemos a fazer, aprendemos a pregar, ficamos bons nisso, fazemos tanto isso há tantos anos, e aí você começa a perguntar se o que está lhe motivando é o amor verdadeiro ou a posição do cargo. Ao que vencer, herdará todas essas coisas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe. Que resplandeça a glória de Deus sobre ti. E lhe dê a paz. Semana que vem, vamos estudar mais uma igreja. E eu serei fiel na ministração das igrejas. Não estou com pressa. Às vezes trazemos ensinos do Apocalipse aqui de forma muito rápida e superficial. Não dá para meditarmos, aplicarmos isso quando fazemos tal ensino. Mas vivemos um tempo, irmãos, que precisamos despertar. Porque assim como a igreja de Éfeso vivia grandes perseguições, estava em momento de crise, de dificuldade, parece muito com o contexto que nós estamos vivendo hoje. Jesus, com todas essas dificuldades, elogia a igreja, não desiste dela. Mas era uma igreja que trabalhava muito. Mas em algum momento, ela se esqueceu do motivo pelo qual ela trabalhava tanto. Que o Senhor te desperte, viu? Aquele que vem, breve virá.
E Ele tem na sua mão, aleluia, a coroa da vida. Vale a pena servir Jesus com alegria. O pouco que você fizer, faça por amor e não por imposição, porque Deus ama os que trabalham também com alegria. Senhor, eu te louvo. Eu oro pela igreja essa noite aqui. Essa segunda ministração, Senhor, a igreja de Éfeso. A proposta era pregar a 7 igrejas hoje, mas uma mensagem tão maravilhosa como essa, nós não poderíamos deixar de pregar com cuidado. Nos dê graça, Espírito Santo. Desperta o nosso entendimento, o nosso coração. Desperta a tua igreja, para que cada um possa entregar o seu melhor a Deus. Porque um dia estaremos com Ele na eternidade. Nos alimentaremos do fruto da árvore da vida. E o Senhor, aleluia, nos receberá como filhos eternos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvaremos a Deus essa noite com toda alegria. Renova-me, você que está em casa, Senhor Jesus. Louve a Deus conosco. Aleluia. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor. Põe em mim teu coração. Aleluia. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Você tem a grande oportunidade agora de orar cantando. Porque tudo que há Peça a dentro do meu coração, como Davi no Salmo 51, peça um coração novo, necessita mais um coração de carne. ti. O que está lhe motivando, meu irmão? Aleluia. Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Já não quero ser igual. Aleluia, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim Necessita, Senhor, necessita ser mudado, Senhor. começa por mim, Jesus, eu preciso. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Quero orar por você. Porque tu, Que o Senhor nos dê um coração inclinado a Ele, em amor. Marta e Maria, uma fazia, mas outra adorava. Quem é você? Éfeso, uma igreja descuidada. Não seja descuidado, meu irmão. O Espírito Santo te chama a atenção, como chamou dos Efésios. Hoje aquela igreja são escombros, ruínas. E quantos não ficarão em ruínas se não der ouvidos ao Espírito Santo? Que Deus te abençoe, viu? Senhor, eu te louvo. Cada um, Pai, onde essa mensagem chegar, possa despertar para amar o Senhor incondicionalmente, tendo prosperidade ou não, tendo saúde ou não, estando na UTI ou não, aonde estiverem. A nossa vida nesta terra, meu querido, é passagem.
nós estaremos com Ele na eternidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sirva a Deus com alegria, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele já fez. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja vitoriosa, e a igreja do Senhor possa dizer amém. Oh, glória! Porque tudo que há dentro de mim, Senhor, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais